jurídico e geral do clube, o Rodrigo Dunche de Abranches, se manifestaram contra essa situação, reclamaram bastante, e o Dunche de Abranches deixando bem claro que o Flamengo, se necessário for, vai na esfera jurídica contestar essa situação por conta daquele intervalo de horas ali, que tem um mínimo, se não me engano, de 66 horas entre uma partida e outra, não pode ser de 48 horas. O Flamengo está com esses jogos encavalados aí, que a gente viu, 30 a 31, o jogo contra o Atlético Mineiro, 30 ou 31 de outubro, depois 2 de novembro, Atlético Paranaense fora, aí volta para o Rio de Janeiro dia 5 contra o Atlético Goianiense, aí dia 6, 7 ou 8, que está ali ainda está indefinido, o jogo contra a Chapecoense. Então, o Flamengo quer lutar contra isso daí, porque aí volta naquela questão daquela palavra da moda agora, a isonomia, todo mundo brigando sobre isso, a questão dos bastidores mesmo do futebol brasileiro. O Flamengo não vai para a luta, não vai deixar isso passar direito não, porque no ano passado, na edição do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo já teve esse problema, ficou muito marcado ali internamente também. O Flamengo teve essa dificuldade. Foi uma semana de 4 jogos, de sábado, de uma semana até domingo. O Flamengo teve 4 jogos em sequência, sofreu bastante. Conseguiu até 3 vitórias e 1 empate, mas foi muito desgastante. Só que eram 3 jogos no Rio de Janeiro e 1 fora em São Paulo. Um deslocamento bem curto. Só que agora são deslocamentos maiores e é um jogo fora, um jogo no Rio de Janeiro. Um jogo fora, um jogo no Rio de Janeiro. Então é um vai e vem bem desgastante. A logística é mais complicada. Então o Flamengo vai para a luta para tentar evitar essa situação. E a ideia do Flamengo sempre foi, pleiteando a CBF e tudo mais, é que o calendário seja esticado até pelo menos ali janeiro de 2022, e não é uma ideia de agora. Lá atrás, quando contratou o Domenech Torrent, o Flamengo tinha feito o contrato com ele até janeiro de 2022, porque imaginava, por conta da pandemia, que esse ano a temporada de 2020 invadiria 2021 e a de 2021 invadiria 2022. Então, para não ter problema de ter que renovar, estender o contrato com o Domi, se ele desse muito certo, ele já colocou um pouquinho mais para frente, prevendo isso. Então, essa é a luta do Flamengo para tentar esticar um pouco mais e ter mais tranquilidade em busca da isonomia, Bruno. Mas o Pedro citou a palavra aí que é a que mais tem no meu Twitter agora, que é o pessoal falando de isonomia. Se tem uma coisa que é isonômica no futebol brasileiro, é o calendário, que é ruim para todo mundo. Ou não? É ruim? É bom para alguém o calendário do futebol brasileiro? Não creio. Não. Não é bom. Ninguém. É que é o seguinte, já sabendo que ia ser complicado, uma hora vai ter que jogar essas partidas. E a informação que o Flamengo tinha, como os outros clubes, todos os outros 20, é que existia uma data final. Pleitear, esticar a data final é um ponto, mas já existe uma informação. Eu vou ter que pleitear, porque a informação que eu tenho é que o fim é aquela ali. Quando lá atrás os jogos foram cancelados, em algum momento ia ter que pagar. E eu me lembro da gente falar isso aqui ainda, né? Que o Atlético, por exemplo, já entendeu. Falou, não, vou ficar prejudicado, porque também teve 6 jogadores convocados para outras seleções, mas vamos jogar agora. E perdeu, hein? E perdeu jogos. Perdeu jogos importantes, quando abriu mão de não ficar fora também, porque sabia que ia ter que pagar. Então, assim, é cruel o calendário. É cruel com todo mundo. É cruel o calendário. Como foi talvez com o Red Bull Bragantino? Quantos pontos o Red Bull perdeu? Bruno, quantos jogos o Palmeiras fez? Quem sou eu para ser o defensor dos oprimidos? Mas a gente vive um mundinho fashion, né? Na temporada passada, o Goiás disputou 6 jogos em 13 dias. 6, em outubro. Perdeu 4, empatou 2. Onde está o Goiás? Está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Só que o Goiás não teve essa voz, entende? E o prejuízo para um time que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro é gigante. O problema é se a gente falar que o Flamengo não tem razão nessa reclamação, claro parece que a gente está sendo contra o Flamengo. Não é isso. É claro que tem. Tem que tentar pleitear mesmo. Claro. Eu concordo, eu faria o mesmo. Mas a questão, para mim, é que é ruim para todo mundo e que os clubes eles só questionam quando é ruim com eles. Que quando é ruim com outro, eu vou tentar aproveitar. Ah, mas esse é um ponto importante. Primeiro é o seguinte, essa questão é uma tragédia anunciada. Porque já se sabia que não ia ter data. Isso. Desafia o Flamengo a encontrar, dentro do calendário que está estabelecido,
um espaço para encaixar esses jogos. E tem uma notícia extra. Tem mais um jogo com o Grêmio da segunda rodada para encaixar. E não tem lugar para encaixar esse jogo. Tá reclamando disso aí, mas tem um outro jogo para encaixar numa data que não existe. Hoje não existe, porque tem o calendário lá. Então, já se sabia que ia ser assim. A não ser que o Flamengo seja eliminado. Ou especialmente da Copa do Brasil. Porque aí são 2 datas de final de Copa do Brasil que dá para encaixar esse jogo do Grêmio e, de repente, puxar um desse para cá e colocar ali. Desde que ele não jogue as finais da Copa do Brasil. Fora isso, não tem data. A não ser que você faça numa outra semana, colocar mais 3 jogos numa outra semana. E o pior de tudo não tem jeito. É que o futebol brasileiro... Lembra o ano passado, quando o Palmeiras esteve numa situação semelhante? Sim. E alguém da CBF... Foi o Noveleto. O Noveleto foi falar que quem mandou Gaúcha. ganhar tudo. Cara, isso é o fim do mundo. Mas aí eu vou também, entrar num ponto que eu falei aqui essa semana, gente. Falei aqui essa semana. Quando o Flamengo assume uma postura de se isolar politicamente. Porque tudo isso pode ser resolvido politicamente. Quando eu falei, o Flamengo ele quer liderar um movimento e ele se opõe à CBF e a todos os outros clubes. Se ele está junto com todo mundo, ele chama nessa reunião, não tem reunião lá? Tem. Gente, vamos checar aqui o Campeonato Brasileiro. Bota aqui mais uma semana e meia de campeonato.